Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou continuar falando do Coronel Bimbim. Fiz o primeiro vídeo algumas semanas atrás falando sobre este representante do cangaço e do coronelismo no Espírito Santo em uma parte de Minas Gerais. Hoje eu vou dar prosseguimento então com este segundo vídeo, continuando a falar sobre a vida deste coronel e sobre os crimes que ele cometeu e sobre vários fatos de sua vida. Então fique aqui no canal e conheça um pouco mais sobre este personagem da história do Brasil. O Coronel Bimbim teria, durante seus 40 anos de vida, né? Durante seus 40 anos de, de, de atuação, seria responsável por cerca de 8.000 mortes. E estas mortes, né, incluíam desde ladrões, ciganos, adúlteros, estupradores, políticos e cidadãos que simplesmente não concordavam com as suas ideias, com a sua ideologia política, ou ousava votar em outro candidato que não fosse o candidato indicado por este coronel. Alguns eram fãs desse coronel, né, gostavam dele, das atitudes que ele tomava, mas a maioria das pessoas simplesmente não gostava e odiava, né, o coronel por suas atitudes. E muitos moradores antigos de Aimorés, ou dos distritos lá de Aimorés, contam, contam histórias sobre este coronel, né? Algumas dessas histórias então eu vou colocar para vocês aqui hoje. Bimbim era um sujeito estranho, de certa forma conservador. Ele não gostava de arruaça e de bailes, né? Conta-se que certa vez um, um, um baile, um forró, comia solto a noite toda e na região, né? Região lá de Amorés. E ele chegou nesse baile junto com seus jagunços. E ele chegou nesse baile com seus jagunços e não gostando daquele tipo de atividade, né? De forrós, ele botou os homens para dançar com os homens e as mulheres com as mulheres. E isso, dizem que isso se deu até o raiar do dia, né? Até de manhã ficaram dançando lá, homem com homem, mulher com mulher. E os jagunços e o coronel assistindo aquela cena patética. Então essa era uma das coisas ridículas, né? E comezinhas que o coronel gostava de fazer, e ele se dava a esse tipo de coisa pequena, né? Era um político, tinha influência no estado todo, mas se importava com coisas pequeninas como um forró e um baile que acontecia na sua região. E se sentia no direito de gerir sobre esse tipo de atividade, mas ele se sentia no direito de intervir e de ditar as regras em relação a como as pessoas deveriam se divertir. Outro caso que aconteceu foi o caso da mula doida, né? Isso é um caso mais grave do que um simples forró, né? Mas a mula doida era um apelido de uma pessoa, de um homem, né? Que andava pela região estuprando mulheres. E diziam as vítimas que este era um homem muito forte, esta mula doida, né? E elas eram atraídas e depois eram atacadas por essa figura. Inclusive moças e mulheres de idade, né? As moças se sentiam constrangidas e não divulgavam esse tipo de ato. Mais uma vez ele atacou a senhora e essa senhora foi procurar o Bimbim. Então, sabendo do ocorrido, o coronel procurou este indivíduo, né? Chamou seus jagunços e colocou eles para caçarem esta mula doida. Quando eles chegaram na casa deste homem, deste estuprador, ele descobriu que se tratava de um homem trabalhador, tinha uma família e não queriam puni-lo com a morte, né?
para não deixar aí uma família desamparada. Então o que eles fizeram, eles cortaram as orelhas deste homem, né? Deceparam as orelhas e marcando para sempre esta figura na região. Ficou marcado então como o estuprador e como a mula doida. Então foi uma punição que servia de exemplo, né, para outras pessoas. Então, deste modo, agindo como justiceiro e regulando atividades pequenas, né, de sua região e também se envolvendo com a grande política, né, o Coronel Bimbim ele tinha uma força esmagadora, né, o coronelismo na época do Bimbim ele imperou na política capixaba durante grande parte do século XX, deixando marcas profundas na história capixaba e no leste mineiro, fazendo justiça aí com as próprias mãos, sendo muitas vezes implacável e impiedoso. O Coronel Bimbim, né, o Secundino Cipriano da Silva, que era o seu nome, ele passou impunemente por todas as leis, né, e por todas as autoridades, né? A lei era ele, e para ele inimigo bom era inimigo morto. Ele tinha um lema que dizia o seguinte: o inimigo a gente não perdoa, a gente mata. E ele exercia suas atividades em toda a região do Contestado, né, que era do norte, era uma região de divisa entre o Espírito Santo, que eu já comentei no último vídeo, né, na parte 1, mas o Contestado, as ações do Contestado foram muito fortes no norte do Espírito Santo. Mas em toda a extensão de divisa de Minas com o Espírito Santo, a cultura, né, do Contestado ela era muito forte. E o Bimbim era um dos grandes representantes desta região do Contestado. Bimbim ganhava vida como produtor de café, né? Ele produzia, comercializava o café e ele também atuava como agiota e era o senhor absoluto sobre as vidas de todas as pessoas que viviam naquela região, né? Na região do Vale do Rio Doce, desde 1920 até 1960. Então teve aí um período de 40 anos em que ele dominou com violência e influenciando politicamente toda uma região, em 2 estados. Diz que na região de Aimorés e região onde ele dominava, né, entre Minas e Espírito Santo, não ficou um único ladrão de cavalo vivo durante esses 40 anos. E outros tipos de criminosos que não eram interessantes para ele. Existem então historiadores que fazem uma comparação do Coronel Bimbim e suas ações com o Lampião. Então, as duas formas de atuação eram muito parecidas. Lampião, em sua realidade no Nordeste, como o líder do cangaço, e o líder do cangaço mineiro capixaba, Coronel Bimbim. Os dois atuavam como justiceiros, perseguiam fazendeiros e pessoas que iam contra seus desejos e suas vontades, né? Então existe uma proximidade muito grande e muitos autores, muitos pesquisadores comparam essas duas figuras e colocam elas no mesmo nível de igualdade. Outra similaridade entre Lampião e Bimbim é o fato de que ambos foram venerados, né, por muitas famílias pobres, tidos como heróis, né, são considerados por alguns como heróis, mas também foram odiados por tantas outras famílias que foram vítimas de sua violência e de sua perseguição. Assim como Lampião também tinha os seus capangas mais chegados, o Coronel Bimbim também tinha os seus capangas, os seus jagunços, os seus personagens, né, os personagens mais próximos.
Dentre esses personagens nós temos o Tenente José Escardo, que realmente era um militar, e o Major Orlando Cavalcante, também militar, que eram próximos a ele e faziam cumprir seus mandos, né, e seus crimes. E eles são personagens bastante importantes na política capixaba. E no futuro eu posso trazer também um vídeo falando sobre essas figuras aí da história capixaba e mineira, né? José Escardo e Orlando Cavalcante. Tiveram uma participação muito ativa nas décadas de 50 e 60 na história do Espírito Santo, principalmente. Inclusive as patentes militares, né? Vulga patente militar dos dois, né? De Lampião e de Bimbim. O Lampião, ele conseguiu realmente essa patente militar, né? Como capitão, durante uma revolta que houve lá no Nordeste. Mas o Bimbim, o coronel Bimbim, na verdade, nunca foi coronel oficialmente, né? O título de coronel que ele tinha, na verdade, era o título do coronel da roça. O homem que consegue impor suas vontades pela força e pelo poder e acabava naquela época, né, sendo elevado, aclamado como coronel. Então existiam muitos coronéis, os coronéis da roça, na verdade não eram coronéis coisa nenhuma. Ostentavam o título sem, na verdade, nunca terem sido designados para o posto ou mesmo terem servido como militares. Os poderes do coronel Bimbim, então, sobre a vida dos que habitavam a região foram de tal forma que seu sobrinho neto, né, o Raul Cipriano, chegou a declarar ousadamente: não caía uma folha de uma árvore em seu território de mando que não obedecesse ao desejo do coronel Bimbim. A influência do coronel Bimbim estava muito aquém da cidade que ele governava, que era Aimorés, e dominava também Baixo Conduga, a cidade vizinha de Aimorés, e também cidades próximas, né? A Afonso Cláudio, cidade onde eu nasci, outras cidades mais ao norte do estado, que ficavam na região do Contestado, mais especificamente, né? Que eram as cidades de Mantena, Barra de São Francisco, Mantenópolis e Coporanga. Dizem que todas as mortes desta região, né, certamente neste período, né, de vida do coronel Bimbim, não ocorreram sem que ele tivesse colocado ali o seu desejo, a sua ordem e o seu mando. As eleições de 1954 marcaram a história de Aimorés e foram ponto alto na vida política e de crimes de Bimbim. Foi um período de muita violência e corrupção. O candidato a prefeito na época de Aimorés era Zequinha Henrique e Bimbim era o seu candidato a vice-prefeito. Então, nesta eleição, dizem que defuntos saíam das covas para votar, eleitores eram espancados, títulos de eleitores eram duplicados, né, e pessoas votavam, pessoas de outros municípios até votavam em Aimorés, né? Isso tudo acompanhado e direcionado pelos jagunços do Bimbim. No final, Bimbim e o prefeito foram eleitos, né, o Zequinha, mas depois disso, Bimbim, com sede de poder, tomou a prefeitura do prefeito Zequinha, assassinando em
Isso está retratado num filme que eu vou indicar aqui para vocês. É um filme foi premiado, né, internacionalmente, inclusive, e o seu diretor é Jay Moraes. E o filme não relaciona especificamente os fatos retratados com a Aimorés, mas você vê que o pano de fundo são os acontecimentos de Aimorés e também do Nordeste, né? Então o diretor ele teve essa sagacidade de juntar duas realidades ocorridas lá no Ceará, uma no Ceará, também bastante famosa, e outra lá em Aimorés, e criou esse filme, mas dá para ter uma ideia de como as coisas aconteciam, e o filme começa exatamente com a morte do prefeito, que é exatamente retratando o que aconteceu lá em Aimorés, né? O coronel matando o prefeito e depois assumindo a prefeitura, e daí vem todo o desdobramento relacionado a esse assassinato. Então vou indicar para vocês assistirem o filme. Está no meu blog, inclusive. Este é o vídeo que eu trago para vocês hoje. Essa segunda parte aí falando um pouco sobre o Coronel Bimbim, sobre seus crimes especificamente, sobre a sua atuação nesta região de Minas e Espírito Santo. Curtam se gostaram, compartilhem e se inscrevam no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.